Janeiro foi um mês negro no que diz respeito à violência doméstica, com a morte de 10 mulheres, mas há outros dados também muito preocupantes. A cada 20 minutos é apresentada uma nova queixa na polícia, mas apenas 15% dos casos chegam efetivamente à justiça. Os atores podem mudar, mas as personagens não. Na esmagadora maioria dos casos, o enredo envolve um marido agressor e uma mulher vítima. História que se repete uma vez a cada 20 minutos em Portugal. Em 2017, entraram nas esquadras da PSP e nos postos da GNR mais de 26.700 vítimas de violência. Um número que não tem mudado muito nos últimos anos. Vêm para pedir ajuda. Qualquer coisa era motivo. A roupa que eu vestia, com quem eu falava, o tempo que eu demorava a levar as crianças à escola, tudo era um pretexto para ser agredida, para ser verbalmente, fisicamente. Entrar numa esquadra da PSP ou num posto da GNR é um passo decisivo, tantas vezes adiado. As vítimas estão a ver desmoronar o sonho de uma vida. Casaram-se com alguém que amam, ou vivem com alguém que amam. Muitas vezes os pais, que são progenitores em conjunto daquilo que mais amam, que são os seus filhos, e têm que dar um passo grande para se proteger da pessoa com quem decidiram passar a vida. Emocionalmente é muito pesado. Completamente fragilizadas, muitas delas, seja com receio delas, seja com receio da vítima, seja pelo desmoronar de um sonho de uma vida. Sim, são situações muito fortes. Aqui, as forças de segurança, PSP e GNR, recolhem a identificação da vítima e do alegado agressor e pedem uma descrição dos maus-tratos. 3 em cada 5 postos e esquadras têm salas próprias para estas vítimas. Já há muitos anos que estão previstas as salas de atendimento às vítimas. Elas têm vindo a ser implementadas. Algumas até em alguns sítios foram implementadas, mas depois não são utilizadas com esse fim. E aquilo que ocorre nas esquadras, grosso modo, é que as pessoas são atendidas pela pessoa que está ao balcão e que não é pessoa preparada e com formação na área da violência de género. E também não podemos esperar que uma pessoa que está ao balcão para toda a tipologia criminal também, e que agora houve um crime e depois houve outro e depois uma série, que também não se pode ser exigido que a pessoa também esteja disponível e preparado ou preparada para um atendimento mais específico. Depois da queixa, é feita uma análise de risco. Quando estas mulheres estão já numa situação de quase separação do agressor, e nós sabemos que é nesta altura também que o risco aumenta, a velha frase do se não és minha, não és mais ninguém, volta com muita força, portanto, a ideia da perseguição, tudo isto, muitas vezes aquilo que se faz é que se encaminham estas mulheres para vagas de emergência, para centros de acolhimento ou para casas de abrigo. Aquilo que o profissional que deveria ser perito na situação vai aconselhar como plano de segurança medidas tendentes a que o nível de risco baixe e, no fundo, a gerir o seu cotidiano. Isto é feito tudo pela pessoa que está ao balcão? É tudo feito pela pessoa que está ao balcão. Se houver perigo iminente, a vítima pode seguir imediatamente para uma casa-abrigo. Há 26 unidades de acolhimento de emergência em todo o país. Eu recordo-me de situações do meu início de carreira na polícia, em que tínhamos situações durante a madrugada com vítimas de violência doméstica, que a única solução que tínhamos para elas era dormir na esquadra. Elas e os filhos. Ou porque não havia instituições que as recebessem naquela altura, só no dia seguinte, ou porque os recebiam a mãe, mas não recebiam os filhos e a mãe não estava disponível para isso. Hoje em dia, as respostas que o país tem são completamente diferentes. Também as da Polícia de Segurança Pública, claro. Ele farta-se de tentar saber onde é que eu estou, mas é que ninguém sabe onde é que eu estou. Aos 73 anos, Rosa tomou coragem para quebrar o silêncio. E é caso raro, faz parte dos 1% de vítimas que sofreu maus tratos durante mais de 40 anos. Depois de apresentada a queixa, o Ministério Público tem 72 horas para promover medidas de coação. Mas a realidade não acompanha o que os políticos escreveram em Diário da República. Esse prazo de 72 horas é respeitado? Não, de todo. Estamos a falar de períodos muitas vezes de 2, 3, 6 meses. Em 2016, por exemplo, 50% das mulheres que tinham sido assassinadas tinham feito pedidos de medidas de proteção ou de coação
junto do Ministério Público. Houve uma delas que foi assassinada um mês depois de ter pedido uma medida destas. Em muitos casos não é possível conseguir cumprir os prazos. E isso é preciso dizê-lo. Criou-se uma lei em que se exige uma resposta muito rápida por parte do Ministério Público, uma resposta muito personalizada, mas em que essencialmente se mantiveram os mesmos meios. É a mesma coisa que dizermos a uma pessoa que tem um carro que só dá 150 km por hora, mas por lei dizemos que o carro agora vai dar 300 km por hora. Mas dos quase 30 mil inquéritos encerrados em 2017, só 15% resultaram em acusação. Os restantes foram arquivados ou acabaram classificados como crimes menores. Regra geral, nas polícias, todos os crimes em contexto familiar são classificados automaticamente como violência doméstica. O crime de violência doméstica é algo mais grave do que uma injúria isolada, do que uma ameaça isolada, do que uma ofensa à integridade física isolada. É algo mais grave do que isso. Foi o que aconteceu nos últimos dias no Seixal, em que um homem matou a mãe da ex-mulher e a filha. Em 2017, a mulher do agressor fez queixa na PSP. O caso, classificado como violência doméstica pela polícia, foi entendido pelo Ministério Público como ameaça agravada. 2 anos depois, as ameaças concretizaram-se. Perante uma situação em que enquadremos como tal, temos a obrigação de o reportar como tal. Depois competirá ao Ministério Público fazer a avaliação jurídica do caso em concreto e tipificá-lo como a lei o prevê. Agora, uma situação como a que aconteceu, quando morre uma criança e outra pessoa, é sempre preocupante e devemos todos meter a mão na consciência e perceber onde é que falhámos. Para morrer uma criança, alguém falhou. Agora não nos compete a nós estar a avaliar isso, compete-nos sim tomar medidas para que tal não volte a acontecer. Dizem os estudos que depois de feita a denúncia, há tendência para que o agressor se torne ainda mais violento. Os processos de violência doméstica têm, por isso, tratamento urgente, ou deviam ter. Estamos a falar, às vezes, de mais de 1 ano e processos até mais longos. Estamos a falar de 3, 4, 5 anos. Podemos estar a falar de 3, 4, 5 anos, até mais em algumas situações. No início de eu sair de casa, ele conseguia ainda mandar mensagens que foram entregues ao Ministério Público com ameaças de morte. E que ele dizia que não separa o homem e o que Deus uniu. E que ele só descansa quando me matar. Portanto, eu vou estar sempre em alerta. Mesmo longe, eu vou estar sempre em alerta. Nós sabemos perfeitamente que os tempos da justiça não são os tempos das vítimas. Mas nós também sabemos, infelizmente, que é muitas vezes o não termos noção do tempo que isto demora, que faz com que muitas mulheres, e infelizmente temos esse exemplo este ano, e de outros anos, em 10 anos são quase 500 mulheres, que é a falta deste tempo que lhes tira depois a vida, que lhes rouba a vida. Este mês de janeiro foi assassinada uma mulher a cada 3 dias em média. Uma estatística que esconde a história de vítimas com o nome Marina, Lúcia, Vera, Luzia, Fernanda ou Maria. Nomes que engrossam uma contabilização que estava em queda desde 2014 e que no ano passado, com 28 vítimas, voltou a aumentar. Havia ameaças que ele me dizia: se pisas o risco, morres. Eu corto em pedaços, tens ali a tua cova aberta, que ele abriu inclusive um buraco, tapou com madeiras e depois tapou com terra. Disse: o buraco está feito. Eu vou dizer que desaparecestes. Fugir para uma casa-abrigo é muitas vezes uma questão de sobrevivência. Há 39 em todo o país, uma delas só para homens que também são vítimas. Estão ocupadas a 92% e localizadas em sítios secretos por uma questão de segurança. Deviam ficar aqui até 6 meses, mas a velocidade da justiça obriga quase sempre a prolongar a estadia. Nós temos um país que tem mais mulheres e crianças em casas-abrigo do que agressores com pulseira eletrónica e condenados por violência doméstica efetiva, portanto, a cumprir pena efetiva. Passam em casas-abrigo portuguesas todos os anos mais de 3 mil mulheres e crianças. Esse dado não é esse número, não é o número de agressores condenados a pena efetiva em todos os anos em que há legislação em violência doméstica. Alguma coisa está em déficit e não são as mulheres e não são as vítimas de violência doméstica. É o sistema que está em déficit para com elas.
Em 2017, último ano para que há dados oficiais, foram condenados 1.457 agressores por crimes de violência doméstica. 603 ficaram em vigilância eletrónica, proibidos de se aproximar das vítimas. Eu era controlada com gravadores dentro das minhas malas para me poder apanhar, como ele dizia, para me poder apanhar com os meus amantes. Os crimes de violência doméstica são difíceis de provar. Nós estamos a falar de um sistema cujos procedimentos colocam na vítima toda a prova. E muitos destes factos ocorrem essencialmente entre quatro paredes, sem testemunhas presenciais. E quando a testemunha principal, digamos, se recusa a prestar, digamos, depoimento, sendo certo que é a principal testemunha, a testemunha mais importante, que tudo presencia, tudo viveu, tudo experienciou, o que dá origem é que depois o juiz, por exemplo, a audiência de julgamento, poderá levar a uma absolvição por falta de prova. Submetemos estas mulheres a terem que repetir 20 vezes, 30 vezes a mesma história. Agora é nós colocarmos exatamente neste lugar. E muitas vezes chegarem a uma sessão de tribunal, ao julgamento do seu processo, e no banco atrás está sentado o arguido, está sentado aquele que é o pai dos filhos dela, está sentado o homem por quem ela se apaixonou há muito tempo atrás. E só esta sensação muitas vezes leva as mulheres a quererem calar-se e a usarem o seu direito a não falar. Num caminho que não tem de ser solitário, calar nunca é a solução. O silêncio é o maior inimigo das vítimas de violência doméstica.